Tudo começou como uma viagem entre amigos. Eu, Gustavo, Mariana e Felipe decidimos acampar em um local isolado próximo a um penhasco que dava vista para um vale deslumbrante. Era o tipo de lugar que parecia perfeito nas fotos: céu aberto, floresta densa ao redor e um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do vento. Chegamos ao entardecer, montamos as barracas e nos preparamos para passar a noite sob as estrelas. A vista do penhasco era de tirar o fôlego, e ficamos lá por horas, conversando e assistindo o céu mudar de cor. A primeira coisa estranha aconteceu por volta das 21 horas. Enquanto estávamos ao redor da fogueira, Felipe parou de repente e apontou para o penhasco. Vocês viram isso? O quê? Perguntei, tentando enxergar algo na escuridão. Ali, na beira do penhasco, parecia uma pessoa. Iluminamos a área com as lanternas, mas não havia nada. Mariana riu nervosa e disse que ele devia estar imaginando coisas, mas o clima ficou estranho. Mais tarde, quando todos foram dormir, fiquei um pouco mais perto da fogueira, tentando relaxar. Estava quase apagando as brasas quando ouvi algo vindo da floresta. Era um som de passos, mas lentos, como se alguém estivesse deliberadamente tentando não ser ouvido. Felipe, Gustavo, é vocês? Chamei, mas não houve resposta. Peguei a lanterna e apontei para a direção dos passos. Foi então que vi. Havia uma figura no limite da floresta, parada entre as árvores. Era alta e magra, com um manto escuro que parecia se misturar com as sombras. Não consegui ver o rosto, na verdade. Parecia que onde deveria estar o rosto havia apenas vazio. Quem está aí? Gritei, tentando soar corajoso. A figura não respondeu. Apenas virou-se lentamente e começou a andar em direção ao penhasco. Corri para acordar os outros, e todos saíram confusos das barracas. Quando expliquei o que tinha visto, Gustavo sugeriu que verificássemos o penhasco. Relutantes, fomos juntos, iluminando o caminho com nossas lanternas. Chegando lá, não havia ninguém, mas no chão, bem na borda, havia marcas profundas, como se algo pesado tivesse arranhado a terra. O que fez isso? Mariana perguntou, a voz tremendo. Não tínhamos respostas. Decidimos voltar para o acampamento, mas o desconforto já havia tomado conta de todos. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. O vento parecia mais forte, e sussurros baixos começaram a ecoar pela floresta. Era como se dezenas de vozes estivessem nos cercando, mas não conseguíamos entender o que diziam. De madrugada, ouvimos um grito. Era Felipe. Saímos correndo da barraca e o encontramos parado na beira do penhasco, olhando para o vale. Felipe, o que você está fazendo? Gritei. Ele se virou para nós, mas seus olhos estavam diferentes. Eles pareciam vazios, sem vida, e sua voz era fria quando respondeu. Vocês não veem? Eles estão chamando. Corremos até ele e o puxamos para longe da borda. Ele desmaiou logo em seguida, e só conseguimos colocá-lo de volta na barraca depois de muito esforço. Assim que o sol nasceu, desmontamos tudo e partimos. Felipe acordou horas depois, mas não se lembrava de nada. Disse que sonhou com vozes que o chamavam, com uma sensação de cair, mas não conseguia explicar. Nunca mais voltamos àquele lugar, e, até hoje, sempre que vejo um penhasco, sinto um arrepio na espinha, como se algo estivesse esperando por nós lá embaixo. Acampar sempre foi um refúgio para mim, uma maneira de fugir do caos da cidade e da rotina sufocante. Mas há uma noite que eu preferia nunca ter vivido. Uma noite que mudou minha relação com a floresta e com a escuridão. Tudo começou em um feriado prolongado. Decidi ir sozinho a um lugar que um amigo havia recomendado, um vale cercado por montanhas e um rio que cortava o terreno como uma fita prateada. Era remoto, silencioso, perfeito. Cheguei no fim da tarde, montei minha barraca perto do rio e me sentei para assistir ao pôr do sol. A noite chegou rápido, trazendo consigo um frio inesperado. Acendi uma fogueira, preparei uma sopa e me acomodei para aproveitar o som tranquilizador da água correndo. Por volta das 22 horas, o vento começou a soprar com mais força, trazendo um som que parecia errado. A princípio, pensei que fossem as árvores ou algum animal ao longe, mas havia algo no som que me incomodava. Era rítmico,
como um lamento baixo. Me forcei a ignorar, convencido de que estava apenas imaginando coisas. Por volta da meia-noite, estava quase dormindo quando ouvi algo que me congelou por completo. Meu nome. Lucas. A voz era baixa, quase um sussurro, mas claro o suficiente para me fazer abrir os olhos instantaneamente. Sentei-me na barraca, tentando convencer a mim mesmo que havia sido um sonho ou um truque do vento. Lucas. Dessa vez, estava mais perto. Peguei minha lanterna, saí da barraca e iluminei o acampamento ao redor. Nada. Apenas as árvores, o rio e o silêncio que agora parecia opressor. Olhei para o céu, tentando me acalmar, mas o que vi me fez esquecer qualquer tranquilidade. As estrelas estavam sumindo. Não todas, mas uma a uma, como se algo estivesse apagando o céu. Era impossível, mas estava acontecendo. E então, no silêncio absoluto, a voz veio novamente, agora vindo do rio. Lucas, venha. Lucas, venha. Minha respiração ficou presa. A luz da lanterna tremia na minha mão enquanto eu caminhava lentamente até a margem. A água brilhava à luz da lua, e por um momento pensei que estava imaginando coisas. Foi quando vi uma figura parada no meio do rio, sua silhueta mal iluminada pela minha lanterna. Era alta, magra, com braços que pareciam desproporcionalmente longos. Seus olhos brilhavam, não com luz, mas com uma escuridão tão profunda que parecia consumir tudo ao redor. Lucas, você nos chamou. Meu coração disparou. Tentei recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse me segurando ali, forçando-me a olhar para aquela coisa. Você nos chamou, e agora estamos aqui. De repente, a figura começou a se mover, deslizando pelo rio como se flutuasse. Cada passo parecia trazer um peso insuportável ao ar, como se o mundo estivesse sendo puxado para dentro daquele ser. Eu não consegui gritar, correr ou sequer desviar o olhar. Tudo o que pude fazer foi cair de joelhos, sentindo uma presença esmagadora se aproximar. Venha conosco, Lucas. A escuridão ao meu redor parecia crescer, envolvendo tudo. O som do rio desapareceu, e tudo o que restava era aquele vazio absoluto. Então, do nada, um som forte quebrou o silêncio, um trovão. A luz da lanterna piscou, e a figura desapareceu. Não sei como consegui me levantar e correr, mas de alguma forma alcancei meu carro e saí de lá. Dirigi a noite toda, sem parar, até chegar em casa. Nunca mais acampei sozinho, e até hoje não sei quem ou o que me chamou naquela noite. Mas uma coisa é certa, ainda sinto, nas noites mais silenciosas, que há algo esperando. E, às vezes, ouço meu nome sendo chamado na escuridão. Sempre fui fascinado pela ideia de acampar em lugares isolados. Para mim, havia algo mágico em passar uma noite cercado pela natureza, longe de qualquer sinal da civilização. Mas depois do que aconteceu naquela noite, eu não penso mais assim. Era um fim de semana longo, e eu e 2 amigos, Júlio e Carol, decidimos acampar perto de um rio em um parque afastado. Chegamos no final da tarde, montamos as barracas e logo estávamos curtindo o som das águas correndo e o vento nas árvores. A noite caiu rapidamente e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Por volta das 22 horas, enquanto conversávamos ao redor da fogueira, ouvimos algo vindo do rio. Era um som fraco, como alguém sussurrando. Vocês ouviram isso? Perguntei, e Júlio assentiu. Acho que é só o vento, respondeu Carol, tentando disfarçar o desconforto. Mas não era o vento. O som continuava, ficando mais claro e mais estranho. Decidimos investigar, armados com lanternas, e seguimos em direção ao rio. Chegando lá, vimos algo que nos fez parar. No meio do rio havia uma mulher. Ela estava de costas para nós, com cabelos longos e molhados, e parecia flutuar sobre a água, embora seus pés não tocassem a correnteza. Ei, você precisa de ajuda? Gritou Júlio, mas a mulher não respondeu. De repente ela virou a cabeça em nossa direção. Seu rosto estava pálido, sem olhos, apenas buracos escuros onde deveriam estar. Vocês não deveriam ter vindo, sussurrou, sua voz se misturando com o som do rio. Ficamos paralisados, incapazes de nos mexer. Então,
A figura desapareceu em um piscar de olhos. O rio ficou em silêncio absoluto e a escuridão parecia mais pesada ao nosso redor. Corremos de volta para o acampamento, mas algo estava errado. Nossas coisas estavam reviradas, como se alguém tivesse passado por lá enquanto estávamos fora. Júlio encontrou marcas de mãos molhadas nas barracas, mas eram grandes demais para serem humanas. Passamos o resto da noite acordados, ouvindo sons vindos da floresta, ramas quebrando, sussurros, passos. Quando o sol nasceu, partimos o mais rápido que podíamos, jurando nunca mais voltar àquele lugar. Até hoje, sempre que ouço o som de um rio à noite, lembro daquela figura e do aviso que ela nos deu. E se você está ouvindo isso agora, lembre-se, nem toda presença na natureza é amigável. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito e me motiva a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Cuidado ao acampar à noite, e até a próxima.